Quero pedir agora que você se coloque no seu lugar. Feche seus olhos por um momento. Vamos ainda falar com o Senhor, para que a graça dele seja derramada sobre nós nessa noite. Senhor, nós te agradecemos, Pai, pela oportunidade que o Senhor nos deu nessa noite, de estar aqui reunidos com os nossos irmãos, de aprender mais, Senhor, de Ti nessa noite. Que o Senhor venha falar aos nossos corações. Venha, Espírito Santo, ministrar os nossos corações nessa noite. Que não seja, Senhor, da minha boca, mas é a Tua palavra, Pai, que será ministrada. A Tua palavra, Pai, que é viva e eficaz, Senhor. A Tua palavra que tem poder para transformar as nossas vidas. A Tua palavra que tem poder, Senhor, para nos libertar, para nos corrigir, Senhor, para nos ensinar. E eu te dou graças, Senhor, nessa noite. Irmãos, o nosso tema do mês é renúncia, né? E nós aprendemos tanto aqui, né? Cada pessoa que vem é um ensinamento diferente. E o que o Senhor colocou no meu coração nessa noite é que a renúncia, ela gera libertação. O arrependimento, ele gera renúncia. E a renúncia, ela gera libertação na nossa vida. Então, nessa noite, eu creio que o Senhor quer fazer algo nos nossos corações, nas nossas vidas nessa noite. Porque a partir do momento que o arrependimento ele é gerado no nosso coração, seja um vício, seja o comodismo, qualquer coisa na sua vida, tudo aquilo que te afasta de Deus, tudo aquilo que te afasta da presença dele, a partir do momento que você se arrepende e que você renuncia aquilo, você vai sendo liberto. Amém? E nessa noite, a palavra talvez não seja uma palavra confortável, mas é a palavra do Senhor que também foi feita para nos corrigir. Amém? Abre sua Bíblia comigo em Apocalipse capítulo 3. Apocalipse 3. Aqui, se a gente for ler o capítulo 2, o capítulo 3, são as cartas, né? As cartas reveladas a João às 7 igrejas da Ásia. E a gente vai falar nessa noite dessa igreja aqui, ó. No capítulo 14. É a igreja que não recebeu nenhum elogio sequer. É a igreja de Laodiceia. São 7 igrejas que o Senhor revelou, mandou as cartas, as mensagens das igrejas. E essa igreja aqui, ela tem algumas particularidades. A igreja de Laodiceia. O Senhor sempre falava com as outras igrejas: ó, vocês estão errados nisso, nisso e nisso. Porém, vocês fazem isso certo. Vocês fazem aquilo que é certo. E o Senhor ia detalhando cada igreja. O Senhor revelava algo. E a igreja de Laodiceia é uma igreja que o Senhor só repreendeu a igreja. Laodiceia, se a gente for olhar o estudo da palavra, a palavra Laodiceia, ela significa governo do povo. O que é isso? Essa igreja estava nessa cidade de Laodiceia, que era governo do povo. Então eu creio que aquela igreja, ela recebeu a herança do nome daquela cidade. Governo do povo. Então a igreja, pelo decorrer da palavra aqui, a gente vê que quem governava era o povo. Não era o Senhor que estava governando aquela igreja. E às vezes muitas vezes na nossa vida,
a gente fala que é cristão, fala que Jesus é o nosso Senhor. O que significa isso? Que Ele é o nosso dono, né? Que Ele tem liberdade para agir na nossa vida. E muitas vezes nós queremos governar a nossa própria vida. Vamos ler lá, né? Vamos começar. Apocalipse 3, versículo 14, fala assim: E ao anjo da igreja que está em Laodiceia, escreve: Isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Eu sei as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera foras frio ou quente. Assim, porque és morno, e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Como dizes, rico sou, estou enriquecido e de nada tenho falta, mas não sabes que és um desgraçado, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e roupas brancas, para que te vistas e não apareça a vergonha da tua nudez. E que unjas os teus olhos com colírio, para que vejas. Eu repreendo e castigo a todos quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Amém. Então nós já falamos que essa igreja era uma igreja que era governada pelo povo. O povo fazia o que queria ali. E tem algumas características da própria cidade ali, que eu fui pesquisar, a cidade de Laodiceia. Porque a gente precisa também entender, né, as questões históricas, para a gente entender por que o Senhor está falando aquilo ali. A gente viu aqui que ele fala assim, ó, que não és frio nem quente. Quem dera se fosse frio ou quente. Assim, porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. O Senhor, Ele usa o cotidiano daquela cidade ali, para que eles possam entender o que o Senhor está querendo falar. A cidade de Laodiceia, ela recebia água de uma outra cidade que era uns 10 quilômetros dali. E essa água saía de lá quente, mas chegava ali no aqueduto, ela chegava ali para eles morna. E era uma água mineral muito enriquecida. Então o gosto daquela água ali era um gosto ruim, que causava vômito nas pessoas. Então elas não conseguiam beber aquela água ali diretamente daquele aqueduto. Então, porque o Senhor estava exortando a eles que eles estavam sendo uma igreja morna. Eles ficavam divididos entre o Senhor e as riquezas. Laodiceia era uma cidade rica. Então eles tinham essa água. Então o Senhor estava ali exemplificando para eles: vocês são uma igreja morna, vocês não são quentes, vocês não são frios. Quem dera se fossem frios ou quentes. Porque o Senhor, Ele busca uma igreja avivada, uma igreja que se posiciona, não uma igreja que vai ficar em cima do muro. Se a gente for estudar também a história ali, ó, havia um imperador. No começo da igreja, o imperador falou para eles que eles nem precisavam assim pagar impostos, não precisavam se submeter a ele, porque eles eram judeus. Não, tudo bem, vocês são judeus, vocês são poucos, não tem problema. Mas a igreja foi crescendo. E a igreja foi crescendo. Aí chamou a atenção deles, né? Foi a época da perseguição. Todas essas igrejas aqui, elas sofreram perseguição e eram próximas umas das outras. Como se fossem umas cidadezinhas tipo Guarda-Mola, Gamar, igual aqui de Vazante. Todos eles sofreram essa perseguição. Então o imperador, ele cobrou, né? Começou a querer cobrar os impostos, começou a querer ser honrado por eles, mesmo sabendo que os cristãos, eles não vão honrar homens assim,
né? Nosso Deus é Jesus Cristo. E eles começaram a achar que aquilo poderia implicar no comércio deles. Então a igreja ficava assim: ou a gente vai se adequar a eles, a gente vai continuar adorando o nosso Deus, sendo cristãos verdadeiros, ou isso pode ser que a gente seja prejudicado nos nossos comércios. Então a igreja, aquela igreja daquela cidade, ela começou a ficar dividida entre o Senhor e aquilo que o mundo estava dizendo para ela. Quantas vezes nós ficamos divididos também entre aquilo que o Senhor já fala na palavra dele e aquilo que o mundo quer colocar na nossa mente. A palavra do Senhor diz que a nossa mente, nós não podemos nos conformar com esse século. A nossa mente, ela precisa ser renovada. Então nós precisamos ser uma igreja que tem firmeza na palavra. Renunciar aquilo que o mundo tem dito para cumprir o que a palavra do Senhor diz. E continuando aqui, o Senhor vai falar assim, que eles dizem que são ricos, que não tem falta de nada, mas eles não sabem que são miseráveis, pobres, cegos e nu. E por que o Senhor estava falando aquilo? Pobre é uma igreja rica, né? Uma cidade rica, a população daquela cidade era rica. Pobre, cego e nu. A cidade, ela tinha ouro, ela tinha serviços bancários ali naquela cidade. Por isso que o Senhor falou do ouro. Eles também eles tinham ovelhas negras, que produziam a lã negra. E era uma lã brilhante, uma lã negra brilhante. Então aquilo chamava atenção. Então eles produziam tecidos e produziam roupas para a elite, para os mais ricos. Então era uma forma que eles tinham de comércio também. E lá eles produziam também um tipo de uma pomada. Eu não sei bem se era uma pomada, se naquela época poderia ser chamado de pomada, mas era usada. No pó que tinha na cidade, eles faziam uma pomada que era usada nos ouvidos e nos olhos, como colírio. Então eles achavam que eram ricos, que tinham tudo isso. Mas o Senhor estava falando com eles que eles eram miseráveis, pobres, apesar deles terem o ouro. Eles eram pobres. Apesar deles terem a lã, eles estavam nus. E apesar deles terem o colírio, fabricarem ali o colírio, eles estavam cegos. Então essa igreja é uma igreja que precisava se arrepender, que ela estava confiando nas suas próprias forças, naquilo que ela tinha, no ouro que ela tinha, no tecido que ela produzia, na cidade que era grande. A Bíblia não fala, mas eu pesquisei, a igreja era do tamanho de um quarteirão, ocupava um quarteirão todo naquela cidade. Hoje essa cidade nem existe mais, só tem as ruínas dela. Mas era o Senhor exortando aquela igreja. Aqui no versículo 18 fala: aconselho que de mim compre ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e roupas brancas, para que te vistas e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unjas os teus olhos com o colírio, para que vejas. Então o Senhor estava querendo falar com aquele povo: vocês precisam depender de mim. Vocês não precisam do seu ouro, vocês precisam comprar de mim o ouro que eu tenho. Vocês não precisam dessa lã negra, vocês precisam de vestes brancas. Santidade. O Senhor estava falando com eles: vocês precisam de vestes brancas. Santidade é o que a igreja precisa. Porque às vezes o tempo vai passando e a gente esquece que a igreja é do Senhor. E o Senhor, Ele é santo. Nós precisamos ter uma busca da santidade. Não deixar morrer os princípios da palavra de Deus. Talvez nós tenhamos abandonado algo durante a nossa caminhada cristã. Talvez você não ore mais como você orava antes. Talvez você
não tenha feito a obra do Senhor, como um dia talvez você tenha entregado tanto e agora os anos vai passando e você pensa assim, não precisa tanta entrega. E o Senhor estava falando com eles, comprem de mim colírio. Versículo 18. Unjas os teus olhos com colírio para que vejas. Porque aquele povo estava cego espiritualmente. E aquele povo às vezes estava deixando ali. Quantas vezes na nossa vida também a gente esquece. A nossa vida é uma luta da carne contra o espírito. O espírito milita contra a carne. Então nós precisamos alimentar o nosso espírito, nos encher. Pedir ao Senhor que derrame sobre nós o fruto do espírito. Alegria, paz, os dons do espírito sobre as nossas vidas. Receber do Senhor, porque o Espírito Santo é aquele que ajuda nas nossas fraquezas. Vamos abrir lá em Gálatas 5. Gálatas 5, versículo 16. Fala assim a palavra do Senhor. Digo, porém, andai em espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne, porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne, e estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estais debaixo da lei, porque as obras da carne são conhecidas, as quais: adultério, prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a essas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos em espírito, andemos também em espírito. Não sejamos cobiçosos de vanglórias, irritando-nos uns aos outros, invejando-nos uns aos outros. Então aqui tem uma série de coisas que nós precisamos abandonar. Abandonar o nosso velho homem. É uma lista enorme, irmãs. E entra aqui muita coisa que não está descrito aqui, né? Impureza. É muitos pratos que o diabo coloca, né? Que o diabo oferece. É muita coisa. E a palavra do Senhor está falando. Nós devemos andar em espírito. São tudo coisas que nós precisamos renunciar. E na nossa vida, cada dia que passa, cada dia que nós buscamos mais o Senhor, Ele vai nos moldando. E Ele vai nos mostrando aquilo que nós precisamos deixar para trás. Porque a igreja do Senhor, ela só vai avançar a partir do momento que ela entender que precisa se posicionar, que precisa buscar o Senhor em santidade, fazer conforme a palavra do Senhor, renunciar a todas essas obras da carne aqui que nós lemos e nos encher do Espírito cada dia mais, porque na nossa própria força nós não conseguimos. A nossa carnalidade, as nossas vontades, ela não vai deixar a igreja de pé. O nosso inimigo não quer uma igreja de pé, uma igreja de fé, uma igreja que se posiciona. Ele quer uma igreja como Laodiceia, que está em cima do muro. Uma igreja que tanto fez se eu fiz a obra de Deus ou não, tanto fez se eu ajudei o meu irmão ou não. Ele não quer, o nosso inimigo não quer. Pelo contrário, quando a gente se levanta para fazer algo para o Senhor, as lutas aumentam.
Porque se você está fazendo a vontade do inimigo, não está cumprindo a vontade do Senhor, não está cumprindo o ID do Senhor, vai tudo ficar bem. Aparentemente bem, né? Porque nós sabemos que a nossa recompensa vem do Senhor. Tudo aquilo que nós fazemos pelo Senhor. Não é por mim, não é pelo Júlio, não é para o nome da igreja, não é para fazer o nome da igreja. Mas nós temos que fazer pelo Senhor. Porque foi Ele que morreu um dia naquela cruz. E da mesma forma que Ele se entregou e renunciou toda a sua glória, toda a sua majestade. O que é nossas vidas, as nossas vontades diante de tudo que o Senhor é? O que é as nossas vontades? O que é a nossa carne? Tudo aquilo que nós temos que colocar diante do Senhor, que nós temos que renunciar. O que é isso perto de tudo aquilo que o Senhor entregou por nós naquela cruz? Nada vai pagar o preço que Jesus pagou ali. Nada que façamos vai se igualar ao que Jesus fez. Mas Ele quer que nós renunciemos para que a gente conquiste a coroa. Vamos voltar lá para Apocalipse, o texto que a gente estava lendo. A palavra do Senhor fala assim, 14, 21. Apocalipse 3, 14. Não. Apocalipse 3, 21. Fala assim: ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E eu quero voltar aqui em um outro versículo, no 19. 19 fala assim, ó: eu repreendo e castigo a todos quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. O Senhor está aqui falando, Ele repreende a quem ama, a quem Ele ama. Como um pai, verdadeiramente, como o Senhor é o nosso Pai, Ele só nos corrige porque Ele nos ama. Não é para nos afrontar como o inimigo faz. Não é para nos colocar mais para baixo como o inimigo faz, jogando os nossos erros na nossa face. Não. O Senhor é como um pai. E Ele nos ensina o caminho que nós devemos seguir. Ele nos conduz. E o Espírito Santo, Ele quer nos conduzir. Quer nos conduzir ao caminho de arrependimento. Porque para haver um avivamento, para haver uma mudança de vida, nós precisamos nos arrepender. E o arrependimento, ele precisa ser verdadeiro, direto do nosso coração. De forma que o Senhor vai olhar e vai enxergar, porque o Senhor, Ele não olha a aparência. Ele não olha os nossos dons. Ele não olha o que a gente sabe fazer, Ele olha o nosso coração. Você chegar diante do Senhor com o seu coração aberto, falando assim: Senhor, eu peco nisso, 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 mas eu sei que o Senhor é poderoso para transformar minha vida. E a partir de hoje eu vou renunciar aquilo que tem me prendido, aquilo que tem me afastado da tua presença. Você vai falar com o Senhor nessa noite. Cada um sabe de si, cada um sabe onde tem falhado. E o Senhor, Ele quer que você renuncie tudo isso, para que haja libertação na sua vida. Para que Ele possa gerar em você um verdadeiro cristão, um filho de Deus, que não se amolda com as coisas do mundo, mas que é fortalecido. O nosso prazer tem que estar em servir ao Senhor, em amar o Senhor. Quando você se dedica à obra do Senhor, você se enche da presença dEle e o Senhor vai transformando a sua vida. Cada dia que você busca é um degrau que você vai
avançando na sua caminhada da fé. E a palavra do Senhor diz que nós temos que caminhar olhando para o nosso alvo, que é Cristo, sem nós desviar para a direita nem para a esquerda, mas nós manter os nossos olhos fixos no Senhor. E assim como o Senhor fez com Laodiceia, que o Senhor possa também encontrar em nosso coração arrependimento, para que um dia nós possamos estar com o Senhor, assentando com Ele à mesa. Mas é preciso haver arrependimento e renúncia nas nossas vidas. E nessa noite eu quero que você venha aqui à frente. Você vai colocar-se diante do Senhor, diante do altar do Senhor. E você vai começar a falar com o Senhor. Em que você tem falhado, você vai começar a renunciar. Se você quiser dar nomes, você vai dar nomes e vai falar diante do Senhor. Senhor, eu renuncio à mentira. Senhor, eu renuncio à prostituição. Senhor, eu renuncio à pornografia, o comodismo, a inveja. Você vai começar a falar com o Senhor, porque eu sei que o Espírito Santo, nessa noite, Ele vai fazer a obra, mas você precisa dar o primeiro passo. Você precisa colocar diante do Senhor aquilo que tem te atrapalhado. Você precisa fazer com que o seu espírito seja fortalecido e a sua carne venha a ser mortificada. Eu queria colocar-se um hino aqui mais alto. E o Senhor nessa noite, Ele vai olhar para o nosso coração. Se você quiser ficar um pouco mais afastado do irmão, se você quiser, porque agora você vai colocar diante do Senhor. Você vai dar nome para as suas falhas, para os seus pecados. Todos nós, irmãos, precisamos e carecemos da glória de Deus. A palavra do Senhor diz que não há um justo sequer, que faça o bem e nunca peque. Todos temos as nossas falhas. Se nós achamos que não temos, nós já estamos errados. Nós já estamos falando que não precisou então de Jesus morrer na cruz por mim para tirar o meu pecado e para trazer a salvação. E o Senhor vai nos limpar nessa noite. Senhor, que o Senhor venha tirar dos nossos corações, Senhor, todos os sentimentos ruins, Senhor, tudo aquilo que tem nos feito retroceder, Pai. Nós nos colocamos diante de Ti nessa noite, Senhor. Pedimos que limpa, Pai, o nosso coração da inveja, Senhor, da murmuração. Nós rejeitamos, Senhor, nessa noite, Senhor, todo orgulho, tudo aquilo, Senhor, que nos faz pensar que nós não precisamos de Ti. Nós precisamos de Ti, Senhor, cada dia mais. Nós nos arrependemos, Senhor, de toda palavra torpe que porventura saia da nossa boca, Senhor. Toda palavra de maldição que às vezes nós lançamos contra a vida do nosso irmão. Toda palavra que feriu, Senhor. Toda falta de perdão nós rejeitamos nessa hora. Nós rejeitamos toda imoralidade, toda lascívia, toda fornicação, toda prostituição. Em nome de Jesus, nós rejeitamos, renunciamos da nossa vida, Senhor. Nos mostra, Senhor, tudo aquilo que está oculto, tudo aquilo que temos que colocar diante do Senhor. Que o nosso arrependimento, Senhor, ele seja verdadeiro, Senhor, pois nós estamos diante do Teu altar. Irmãos, essa hora é a hora que você tem a oportunidade para chegar diante do Senhor.
Se você quiser se ajoelhar, você vai orar e vai falar com o Senhor. Senhor, nós rejeitamos toda bebedice, toda glutonaria. Senhor, toda briga, toda discussão, Senhor, tudo aquilo que nos leva para longe de Ti. Limpa-nos, Senhor, das nossas lepras espirituais, Senhor, nessa noite. Nós reconhecemos, Pai, que sem Ti nós nada somos. Senhor, a Tua igreja, ela precisa ser uma igreja preparada para o Senhor. Uma igreja adornada, com vestes brancas, Senhor. Tira toda mancha que porventura tem nas nossas vestes nessa noite. Tira, Senhor, todo o nosso pecado, Senhor. Purifica, Senhor, as nossas vidas. Purifica as nossas vestes, Senhor. Porque nós queremos nos apresentar diante do Senhor em santidade. Nós precisamos buscar, Senhor, a Tua presença. Sim, Senhor, nós queremos que o Senhor troque as nossas vestes nessa noite. Que a nossa dependência, Senhor, esteja totalmente no Senhor. Nos mostra, Senhor, e nos molda. Esse Espírito Santo nos ajuda, Senhor, aquilo que nós não conseguimos confessar nessa noite. Abre o nosso coração. Nós colocamos diante do Teu altar, Senhor, porque é o Senhor que pode mudar a situação da nossa vida. Nós precisamos dar um passo de fé e confessar para o Senhor. O Senhor já sabe de tudo, irmão, que você fez. O Senhor já conhece todas as suas falhas. Mas você precisa confessar diante dEle. Colocar diante dEle aquilo talvez que tenha às vezes até sido de acusação contra a sua vida. Às vezes você fez algo na sua vida que o diabo fica te acusando de tempo em tempo, e você precisa colocar diante do Senhor para que haja libertação, para que haja cura, para que o Senhor limpe o seu coração nessa noite. Que o Senhor, Ele deseja uma igreja lavada e remida no sangue dEle. E o meu orgulho, Senhor, perdoa por todas as vezes que nós nos lavamos, Senhor, na lama do pecado. Senhor, eu sei que o Senhor nos deseja limpo, Senhor, com vestes brancas diante do Senhor. Perdoa, Senhor, as vezes que nos lançamos no pecado, inconsciente ou consciente, Senhor. Pelas vezes que nós desistimos do Senhor e buscamos, Senhor, outros caminhos que nós sabíamos que não levariam a nada. Caminhos de perdição. Nos perdoa, Senhor, por todas as vezes que nós trocamos a Tua presença, por todas as vezes que nós negociamos com o inimigo, por todas as vezes que nós aceitamos as ofertas de Satanás para nós. Sim, Pai, nós te pedimos perdão. Limpa, Senhor, o céu sobre essa igreja, Pai. Me purifica. Senhor, limpa-nos nessa noite. Nós sabemos que em Ti nós podemos confiar. E nós sabemos que o Senhor nos corrige porque o Senhor nos ama. E nos fortalece, Espírito Santo, para que nós possamos continuar renunciando, Senhor. Tudo aquilo que um dia nos prendeu, ou que ainda nos prende, em nome de Jesus, nós confessamos os nossos pecados diante de Ti, Senhor. Todos os nossos pensamentos impuros, Senhor. Nossa mentira, o nosso orgulho, nós colocamos diante de Ti, Senhor. Às vezes que achamos, Senhor, que éramos melhores do que o nosso irmão. Todas as vezes que estendemos o dedo, Senhor, contra o nosso irmão, nos perdoa.
obrigada, Senhor, por ter derramado o teu sangue naquela cruz, para que hoje nós fôssemos perdoados, para que hoje, Senhor, nós fôssemos justificados, Senhor, em nome de Jesus. Eu quero descer e mergulhar nas águas do teu amor. Me purifica, eu quero ser limpo como Naamã no teu poder. Senhor, quebra o meu orgulho, eu quero descer. Sim, Pai, nós cremos que nós vamos mergulhar e nós sairemos limpos, Senhor, sairemos purificados nessa noite. Toda acusação, Senhor, que estava sobre nós, o Senhor levou. E que nós tenhamos a consciência que somos filhos de Deus, que somos a noiva de Cristo, que o Senhor espera uma noiva preparada, adornada. Em nome do Senhor Jesus. Quebra o meu orgulho, eu quero descer e mergulhar nas águas do teu amor. Me purifica, eu quero ser limpo como Naamã no teu poder. Aleluia. Naamã no Damos teu graças, Jesus, nessa noite. Porque o Senhor nos limpa, Senhor. Porque o Senhor nos purifica, Jesus. Te damos graças nessa noite. Que nós estejamos cada dia mais, Senhor, firmados em Ti. Crendo, Senhor, no nosso coração que um dia vamos nos encontrar na glória. E enquanto isso, Senhor, nós estaremos trabalhando para o Senhor, te servindo, Senhor, de todo o nosso coração, buscando a Tua presença, buscando, Senhor, alcançar cada dia mais de santidade, buscando, Senhor, alcançar lugares altos em Ti. Nós não vamos nos contentar, Senhor, com uma vida morna na Tua presença, mas nós queremos ser fervorosos, Senhor. Nós queremos levar a Tua palavra, nós queremos incendiar aqueles que estão à nossa volta, em nome de Jesus. Que possamos alcançar, Senhor, cada dia mais. Que possamos nos levantar para trabalhar, Senhor, na Tua obra. Porque os trabalhadores são poucos, Senhor, e a Tua obra precisa. E eu sei que o Senhor, o desejo do Teu coração é que todos se salvam e nenhum se perca, em nome de Jesus. Ao verem chegando o lugar da decisão, um pedido assim que parte o coração. Como escolher entre a fé e a razão? Quando dizer não é opção e a fé te pede um sim. Quando é preciso enfrentar e a alma quer fugir, é difícil ser como Abraão e um filho entregar sem Isaac e deitar-se sobre as pedras do altar. Irmãos, medita nessa letra dessa música. O filho perguntar e o cordeiro onde está? Seu coração sangrou quando ouviu o pai lhe responder: Deus irá prover. Seu coração temer. E lado a lado, em silêncio os dois choraram ao verem chegando o lugar da decisão.
assim que parte o coração. Como escolher entre a fé e a razão? Quando dizer não é opção e a fé te pede um sim. Quando é preciso enfrentar e a alma quer fugir, é difícil ser como Abraão e um filho entregar. Ser Isaac e deitar-se sobre as pedras do altar. Quando dizer não é opção e a fé me pede um sim. Quando eu preciso enfrentar e a alma quer fugir, eu preciso ser como Abraão e tudo entregar. Ser Isaac e deitar-me sobre as pedras. É preciso coragem pra subir, é preciso ter fé pra aceitar, é preciso ter força e dizer sim e deitar-se sobre as pedras do altar. Vamos colocar de pé nessa noite, agradecer ao Senhor, para que todas as vezes que nós tivermos os desafios da nossa fé, nós possamos entregar tudo ao Senhor, amém? E renunciar tudo aquilo que o Senhor não deseja na nossa vida e entregar totalmente a Ele. Amém. Senhor, te damos graças nessa noite, Pai, pela Tua obra, Pai, pois ela é perfeita. E o Senhor continue fazendo e aprimorando, Senhor, a Tua obra em nós. Cada dia mais sejamos aperfeiçoados em Ti, Pai. E que tenhamos sempre um coração quebrantado, Senhor, e arrependido. Que não se contenta, Senhor, com um nível baixo na Tua presença, mas que queira sempre níveis mais altos, Senhor. Em nome de Jesus te agradecemos, Pai, nessa noite. Amém. Que você seja fortalecido no Senhor, irmão, nessa noite. Amém. Vem limpar as minhas mãos.